Esse evento ocorreu em 2011 e tem me assombrado todos os dias desde então. Trabalho na área de call center e nossas horas são sempre tardias. Geralmente, saio por volta das 2 da manhã e depois fico acordado por algumas horas antes de me deitar. Naquela noite, saí do trabalho e estava chovendo muito no meu caminho de volta para casa. Quando cheguei em casa, por acaso, as nuvens se dissiparam e eu saí para dar uma rápida fumada. Um dos meus amigos me ligou e começamos a conversar sobre o trabalho. Havia um vento bastante forte, mas não chovia. Eu estava virado para o oeste e olhei para a minha direita quando vi um cubo preto se movendo do norte para o sul a cerca de 80 quilômetros. Era enorme. Eu fiquei em choque até o fundo da minha alma. Fiquei sem palavras por alguns segundos, sabendo que estava vendo algo incrível. Tinha a forma de um cubo preto e parecia ter uma superfície de pedra áspera. Na lateral do cubo havia uma borda e dentro dela um símbolo circular, se é que isso era mesmo um símbolo. Parecia um labirinto circular visto de cima. Ele perturbava o ar atrás de si, criando um rastro vaporoso que girava e depois desaparecia. Não havia absolutamente nenhum som. Nenhum. Ele estava se movendo em direção ao centro da cidade. Eu contei ao meu amigo o que eu tinha visto, e ele mora a alguns quilômetros ao sul. Fiquei confuso enquanto tentava explicar e pedi a ele para sair e ver se conseguia ver. Ele foi para o meio da rua e olhou na direção de onde o objeto estava vindo. Após cerca de 5 minutos, começou a chover novamente. Ele ficou na chuva por mais 15 minutos, mas nunca viu nada. Bom, de qualquer forma, ninguém pode me convencer de que eu não vi o que vi naquela noite. Já fui ridicularizado e zombado, mas eu sei o que vi. Eu tenho sido um observador por muito tempo e precisava desabafar. Tenho pesquisado OVNI, cubo preto, por anos, todos os dias. Não consigo parar de pensar nisso. Preciso ver de novo. Esta história é sobre o momento em que minha mãe foi abduzida por alienígenas. Sim, eu sei que parece loucura. Eu mesmo não teria acreditado se não fosse por essas duas evidências convincentes. Isso aconteceu há alguns anos. Minha mãe acordou no dia seguinte confusa, dolorida e cansada. Quando ela me contou o que aconteceu, eu fiquei arrepiado imediatamente. Vou contar do ponto de vista dela. Tive um sonho estranho na noite passada, mas foi tão real que não tenho certeza se foi um sonho. Acordei na cama, mas não conseguia me mover. Olhei ao redor e vi uma pequena figura cinza em volta da cama. Não estava com medo no começo, apenas confusa. Então, uma delas se aproximou de mim e vi que seus olhos eram enormes e ela estava tentando me dizer algo, acho. Caí de novo no sono, porque quando acordei, estava do lado de fora, deitada no chão, sendo arrastada pelo chão da floresta. Eu estava deitada sobre uma espécie de lona ou cobertor, e quando olhei para cima, vi novamente a figura cinza. Ela estava caminhando ao meu lado, mas eu ainda não conseguia me mexer, e agora estava com medo. Não sabia o que estava acontecendo, estava sendo arrastada pela floresta à noite, e senti como se tivesse sido drogada. Era difícil mexer a cabeça, e eventualmente caí no sono novamente. Da próxima vez que acordei, estava em um quarto muito iluminado, com paredes brancas, deitada em uma cama. Ao meu lado, havia um bebê muito pequeno. Eu soube imediatamente que aquele bebê era meu. Eu senti isso profundamente e comecei a chorar, estendendo as mãos para ela. Eu sabia que era uma menina e que ela era minha filha. Eles me deixaram segurá-la por um tempo. Da próxima vez que acordei, estava de volta na minha cama em casa. Essa é a história dela. Eu entendo que parece loucura, apenas um sonho, eu disse a ela. E honestamente, eu teria deixado por isso mesmo até que ela me contou a próxima parte, que me deixou parcialmente convencido. Naquela noite, ela adormeceu com o casaco porque estava com frio. Era um casaco muito confortável e ela estava cansada demais para tirá-lo. Na manhã após o incidente, ela sentiu algo pinicando e desconfortável nas mangas do casaco. Ela puxou punhados de folhas de pinheiro das mangas. Agora, nós dois sabemos muito bem que ela não tinha adormecido com agulhas no casaco.
Estamos convencidos de que, enquanto ela era arrastada pelo chão da floresta, as folhas de pinheiro se enfiaram no casaco. Estamos convencidos de que, enquanto ela era arrastada pelo chão da floresta, as folhas de pinheiro se enfiaram no casaco. A segunda evidência convincente é que 4 meses antes disso, minha mãe estava tendo problemas com suas trompas de falópio. Ela estava constantemente com dor e eventualmente teve que passar por uma cirurgia. Isso me diz que algo estava mexendo com ela por dentro. Acreditamos firmemente que ela foi abduzida por alienígenas meses antes disso, o que a fez engravidar e, eventualmente, dar à luz a esse bebê híbrido alienígena. Eu sei que parece loucura, mas pesquisamos muitas outras histórias como essa, e milhares de outras mulheres passaram pela mesma experiência exata. Será uma coincidência? Espero que sim, mas não acredito que seja. Na época, eu era entregador de pizzas. Estava saindo para fazer uma entrega e, após a entrega, estava voltando para a pizzaria. Enquanto dirigia pela rodovia, notei 3 luzes paradas, quase em linha reta. Bem acima do horizonte era a noite e estava escuro. As estrelas eram visíveis. Meu primeiro pensamento foi que fossem luzes de aviões indo em direção ao aeroporto. Elas eram muito mais brilhantes do que as estrelas que estavam no céu naquela noite. Elas pareciam estar paradas porque eu estava dirigindo na rodovia, e minha mente estava me pregando peças. Nos próximos minutos, enquanto continuava na rodovia, notei que a luz do meio começou a subir. Ela se transformou em um triângulo. Continuei tentando manter os olhos no triângulo de luzes ao longe, enquanto o conjunto todo começava a se mover para cima no céu. Eventualmente, perdi de vista essa coisa atrás de árvores ou o que quer que fosse e voltei ao trabalho. Fiquei completamente confuso com toda essa situação e não contei a ninguém porque achei que pensariam que eu estava louco. Na verdade, até mesmo eu mesmo pensei que estava vendo coisas e inventando coisas. Não sei por que lembro dessa parte, mas alguns meses depois, eu estava assistindo TV em um domingo à noite, onde havia um programa sobre pessoas que tinham visto OVNIs, ou algo assim. Eu sempre fui cético no máximo. Então, eles fizeram um segmento sobre avistamentos de luzes em forma de triângulo e começaram a mostrar clipes dos poucos exemplos que as pessoas haviam capturado em vídeo. Era exatamente o que eu tinha visto. Nunca vi nada parecido desde então. Ninguém mais relatou avistamentos estranhos naquele fim de semana que eu saiba. Claro, naquela época, eu era apenas um jovem bobo no início dos 20 anos e não prestava atenção nas notícias locais. Mas nunca esquecerei esse incidente.